Olá, gente. Quero comentar sobre esse livro aqui, um livro que eu gostei bastante, me impactou muito, que é do David Smith, Pedagogia Cristã, Como Praticar a Fé em Sala de Aula. É um livro que foi publicado aí pela Thomas Nelson, né, junto com a ABC2, né, que é um livro bem recente, né, 2022, o livro original é de 2018, então tem questões mais recentes, né? E é legal porque é um livro muito bom para professores e professores assim, suas mais diversas áreas, né? Desde professores de ensino básico, fundamental, de nível universitário, até professores de EBD mesmo. Então isso é muito legal. Acho que, né, várias pessoas vão aprender muito com ele. Eu chamo assim que ele é uma visão comunitária e cristã da educação. Eu vou explicar por quê. Assim, a educação no Brasil, ela acaba sempre, está sempre em crise, está sempre com problemas e assim, às vezes a gente acha que a solução é trazer tecnologia, né? A gente vê muito isso. Então vamos melhorar como a educação? Trazendo tecnologias. E a gente acha que a gente sempre fica procurando novidades, né? Então, sala de aula invertida e tal, né? E não que essas questões sejam totalmente, devem ser jogadas fora, mas a gente vê que a gente já tem na tradição clássica, até no cristianismo, formas muito eficientes de ensino. Só que a gente deixa para trás, a gente vai esquecendo, não vai levando em consideração, né? Então precisa bastante boa vontade para ter um ensino que seja intencional, né? Que a gente realmente não vá ali só para estar passando conteúdo e tal, mas realmente ensine com intencionalidade. A gente tem essa dificuldade porque muitas vezes a gente tem muito conteúdo para passar, né? A gente não tem tempo de, né, ensinar coisas ali, né, valores, está passando valores no que a gente está ensinando. Acho muito interessante que ele não está falando só, o David Smith aqui, né, não está falando só de questões de conteúdo, quando nós estamos falando sobre educação cristã, né? Mas ele está falando de pensar no tempo que a gente está gastando ali, como que a gente está gastando esse tempo, como que a gente está organizando o espaço físico da nossa sala, inclusive, nas nossas salas de aula e tal, né? Então ele fala que a gente precisa repensar intencionalmente o nosso espaço-tempo, né? O espaço-tempo que é dedicado ao aprendizado, né? Então, o objetivo dele com esse livro, né, é encontrar práticas que corporifiquem as crenças, né, as nossas crenças. Então, quando a gente está ensinando, que práticas que vão corporificar as minhas crenças, que práticas que vão demonstrar que eu sou cristão, né, que eu acredito que o cristianismo tem a verdade e os elementos cristãos que podem ajudar, né, ali na prática. Então, essa ideia é repensar as abordagens, como é que a gente pode aperfeiçoar isso, né? A obra toda ela possui uma estrutura interna muito bem construída, né? Então, quando a gente vê a disposição dos capítulos, a gente vê que tudo faz sentido, eles são bem amarrados, né? Tem uma arquitetura assim, impressionante até, né? Você vê que nós temos os capítulos aqui, temos 11 capítulos, e é interessante que, assim, você tem assim, o capítulo 1 e 11, por exemplo, eles estão falando das lacunas acerca da pesquisa cristã. O 2, a íntegra dos 9 minutos, e o 10, pedagogia e comunidade, ele vai estar falando sobre o espírito de comunidade em sala de aula. Então, os capítulos, eles são assim, né, cruzando, um se complementando, um complementando o outro, né, e aí a gente tem lá os 6 ali como a ponte que une essas duas partes da obra, né? Então, até vou fazer um comentário seguindo essa estrutura, né, que é pouco usual. A gente às vezes vai comentar alguns capítulos específicos, né, mas como essa obra foi construída dessa forma, pelo menos eu percebi isso quando eu estava lendo, eu acho que vale a pena comentar nesse sentido. Então, assim, por exemplo, capítulo 1, né, ele vai falar sobre... Vou comentar, né, um pouco cada capítulo, porque eu acho que é interessante para instigar você a ler, porque eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena ler. O capítulo 1, por exemplo, fala a lacuna pedagógica, né, ele quer olhar ali como, né, para ir além do que é ensinado,
para um olhar no como é ensinado. Então isso é um fato que às vezes a gente pensa, né, que a gente precisa de alguns temas específicos para ser cristão. Não é isso que ele está falando, mas é como que você está ensinando essas questões. Né? Então ele fala até que não vai trazer fórmulas prontas, não é um manual isso aqui, né? Cada um tem que buscar, adaptar, pensar no seu contexto, na sua própria forma de ensinar, né? Com os comentários que ele está fazendo aqui, né? Sugestões de a gente revisar as nossas formas de trabalhar em sala de aula. Então não é um método fechado, né, que serve para todo mundo, todo lugar. E às vezes a gente acaba vendo isso, inclusive nas práticas educacionais dos dias atuais, né? Que parece que a gente tem algumas técnicas específicas, né? Então a gente se foca, por exemplo, na tecnologia, né? Deixa de lado o contexto dos alunos específicos que a gente está trabalhando, né? Mesmo dos professores, né? E a gente tem que ver que cada pessoa ali, né? Cada pessoa envolvida na prática pedagógica, ela tem suas próprias crenças, seus amores, né? Então, a gente não pode resolver os problemas educacionais simplesmente com, por exemplo, né, com mais tecnologia, né, colocando lá um tablet na sala de aula, então a gente já tem a solução para os nossos problemas tecnológicos. Né? Então, a gente vê que esse ensino tecnicista é muito comum entre nós, né? Algumas fórmulas específicas, a gente tem dificuldades no Brasil com isso. Né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, o professor sendo muito preso aos conteúdos que ele tem que ensinar, né? E ali tem aquelas formas de ensinar, não dá liberdade, né? Um pouco para o professor pensar um pouco mais, né? De como até estruturar o que ele está ensinando, né? De conformar dentro de sala de aula. Então, o Smith aqui, o David Smith, ele vai falar sobre isso, né? De repensar as nossas práticas pedagógicas, e ele usa uma metáfora que eu gostei muito, que é oferecer um lar temporário onde os alunos vão viver algum tempo, né? E aí a gente vai moldar os nossos padrões de vida comunitária nesse tempo que a gente tem com os alunos ali, de acordo com os quais, né, com esses padrões que eles vão crescer. Então, essa bela metáfora do lar é muito legal, né? Porque a gente vai trazer os alunos para a sala de aula para fazer eles ali aquele tempo que a gente tem, às vezes 50 minutos, ou 1h30, a gente vai transformar aquele momento como um lar, né? Onde eles são bem acolhidos. Isso é uma prática hospitaleira cristã, né? Que a gente traz, agora vocês têm a liberdade de questionar, a liberdade de conversar, de dialogar aqui, né? Então você vê que isso não exige grandes mudanças físicas, né? Mas mudanças nos padrões de interação que vão ajudar os alunos, né? Vão impactar os professores para tentar imaginar um mundo melhor. Né? E então ele retoma isso, como eu falei, né, dos capítulos que são casados, são pares, ele retoma lá no final. No capítulo 11 ele vai falar essas lacunas e ele vai até nos chamar para nos engajar na escrita e na pesquisa de uma prática cristã, né? Procurando boas virtudes e participando, às vezes, de eventos, né, para a gente trocar ideias com outras pessoas. Pensar nisso também, em boas virtudes e padrões de interações pedagógicos, é o que ele vai falar também no capítulo 2 e 10. No capítulo 2, a íntegra dos 9 minutos, isso aqui me levou a repensar também como eu começo os primeiros minutos da minha sala. Ele apresenta os primeiros 9 minutos, mas a gente pode, né, fazer isso de acordo com, né, o nosso tempo que a gente tem, né? Mas a ideia é você reconsiderar os primeiros minutos de aula, ali da sala de aula, né, principalmente no começo do semestre, onde você vai já estipular todo o andamento do semestre, com esses primeiros minutos. Né? Então, conversar com os alunos, né, fazer com que eles se apresentem, mas não só aquela apresentação, né, de sou tal, sou fulano tal, mas sim, configurar o momento ali, mostrar que os alunos têm liberdade para falar. Então ele fala para se reunir os alunos ali para conversar um pouquinho na apresentação, para, né, repensar ali o que eles vão falar. Eu, por exemplo, eu comecei falando com meus alunos, né, para eles se apresentarem, mas eles também falarem, né, sobre o filme ou o livro que eles gostam e também relacionado à disciplina que eu estava dando, né, qual o problema tecnológico que eles acham mais complicado. Né? E nisso a gente já estabelecia um diálogo, já mostrava para eles, né, que eles tinham essa abertura de conversa, de liberdade, que ali não era só
eu, como professor, na frente, falando todo o tema, toda a discussão, sem deixar que eles falem, sem deixar que eles questionem também, tragam, às vezes, né, as apreensões que eles têm. Né? Então, depois, no capítulo 10, né, que acompanha essa questão de boas virtudes também, ele fala que promover comunidade, né, deve ser um dos objetivos cristãos, sempre. Então, a gente promover também dentro de sala de aula é fenomenal isso. Né? Você produzir uma comunidade ali em sala de aula, onde os alunos conversem entre si e tenham a liberdade de conversar com o professor. E sobre daí padrões de comportamento e pensar nos espaços físicos, ele vai tratar no capítulo 3 e 9. Né? O 3 se chama Padrões que Importam e o 9 é Planejando Espaço e Tempo. Né? São questões práticas de como a gente pode planejar os espaços dentro de sala de aula e até pensar nos nossos padrões de comportamento. Porque ele fala assim, a maneira como a gente comunica vai além das palavras. Né? Então a gente tem todo um posicionamento corporal. Se você chega todo sisudo na sala de aula, né? Os alunos já estão percebendo a maneira como você entra na sala de aula, a maneira como você comunica o que você está falando, se é um momento importante, se é um tema importante. Né? Tudo isso a gente percebe, os alunos percebem, a gente também percebe nos alunos, quando a gente está olhando se eles estão entendendo, a gente observar, né, a feição dos alunos. Então a gente passa valores muitas vezes sem ao menos sem nem falar muitas vezes, né? Só com as nossas ações ali. Esse momento aqui me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, especificamente o capítulo 3, me chamou a atenção a ideia do Michael Polanyi, né, que ele falava sobre que o conhecimento vai muito além dos próprios dados, né? Vai muito além do que a gente está passando, né? Do conteúdo que a gente está passando. Né? Então, o Michael Polanyi estava olhando lá para a cibernética, né? E todo mundo, os psicólogos já estavam juntos na cibernética pensando como que se dava a comunicação humana. Ele já falava, né, que é muito mais do que simplesmente as palavras frias que estão sendo passadas. Então, se gravar lá uma aula, né, tem uma diferença muito grande de eu estar presencialmente com os meus alunos, comentando com os meus alunos, vendo, né, essa troca que a gente faz, o posicionamento corporal, o posicionamento da sala, como a sala está construída. Isso facilita muito o aprendizado, isso marca no aprendizado. Né? Então, o Michael Polanyi falava, né, que o conhecimento era corporificado e pessoal. Né? Não é só uma questão da mente e nem só uma questão assim, uma questão impessoal. É uma questão pessoal. O relacionamento que o aluno tem com o professor, os posicionamentos corporais, tudo isso importa muito. Né? Então, o Michael Polanyi ele falava, né, a questão da mentoria, do corpo, como isso faz um impacto muito forte no aprendizado. Né? Isso era muito importante para o desenvolvimento da ciência. Né? Então, o próprio David Smith, ele tem um termo lá que ele fala sobre participação periférica legítima, e também ele fala sobre a memória corporal, que para ele é fundamental isso. Né? E essa participação periférica, né, que é a ideia de que assim você vai, às vezes, aprender como o professor está fazendo, né, e você não vai sair da aula fazendo como professor. Se é uma aula prática, se é uma aula laboratorial, se é uma aula, né, que o professor está dizendo, né, a maneira às vezes de pensar. Mas o aluno ele vai olhar para o professor, ele vai se influenciar pelo professor sobre a forma de pesquisar, né, sobre a forma de escrever, sobre a forma de fazer ali um experimento. Então, por isso que ele fala, né, que é uma participação periférica, porque assim, o aluno não está fazendo exatamente o que o professor está fazendo. Né, então é a participação periférica. Mas é legítimo, porque ele está, né, apreendendo do professor. Né? Isso é um conceito que o Michael Polanyi também já vai trazer. Então, ele fala, o David Smith, né, ele fala que pensando nessas coisas, ele remodelou a prática dele para priorizar essa noção de comunidade que facilite essa comunicação corporal, essa comunicação também tornar mais pessoal. Né? E isso é um problema bem sério
hoje em dia na nossa sociedade, porque a gente tem uma noção, parece aparentemente forte de comunidade, porque a gente tem redes sociais, mas a gente está bem solitário, né? Porque na verdade são comunidades irreais. Os alunos às vezes estão lá em várias redes sociais, mas eles não têm uma comunidade real. Né? Às vezes os alunos estão ali, tem um monte de amigos, mas na sala eles não têm uma comunidade na escola, eles não têm uma comunidade boa. Né? E o professor pode fomentar isso, porque isso ajuda no aprendizado. Né? Então a gente tem que. O Dave Smith vai falar, né? Ver os alunos não como mente, mas como realizadores. Né? Mas além disso, ver eles, os alunos, como imagens de Deus que são chamados a uma vida fiel e ao amor a Deus e ao próximo. Né? Um parênteses aqui que o David Smith ele está falando muito para escolas confessionais, para um ensino confessional. Ele direciona para isso. Eu, como professor de uma escola não confessional, de uma universidade pública, eu tirei muitos aprendizados do que ele está falando aqui. Né? Não quer dizer que eu mesmo pressupondo que os meus alunos não são cristãos, nem todos são cristãos, quer dizer que eu não posso aplicar uma pedagogia cristã. Né? Eu não estou falando disso de temas, tá? Fique bem claro, porque o David Smith ele fala, deixa isso bem claro, ele não está falando de temas, temática cristã. Então eu vou ensinar sobre, né, a criação, vou ensinar sobre uma visão cristã, mas sim que eu vou transformar o que eu estou ensinando de um ponto de vista de acolhedor, né? Um ponto de vista acolhedor, ponto de vista de fomentar a comunidade, né? E isso, de olhar o seu aluno, né? Não simplesmente como lá um número na chamada, né? Tal, mas olhar ele como a imagem de Deus. Né? E ensinar ele também a amar o próximo. Né? Isso eu posso ensinar sem ser um estudo com conteúdo cristão. Né? Eu posso aplicar isso em vários contextos, inclusive numa universidade, por exemplo, né? No ensino público, no ensino não cristão, né? Numa escola particular não cristã. Eu posso aplicar isso tranquilamente. É lógico. Isso facilita, isso fomenta um estudo mais aprofundado, um aprendizado mais aprofundado por parte dos alunos, né? Então a gente pensar para a gente mesmo, né? Como que a gente pode transformar as nossas salas de aulas em locais hospitaleiros, que fomentem as boas virtudes comunitárias, que a gente pode ajudar, que os alunos possam se ajudar uns aos outros, né? Então realmente isso passa por um remodelar intencional dos nossos espaços físicos e dos nossos espaços mentais. Por isso que é importante planejar o espaço e o tempo que a gente tem nas nossas aulas, que é o tópico do capítulo 9, né? A temática do capítulo 9. Né? Ele vai falar que a sala de aula, as posturas que a gente tem, os posicionamentos que a gente tem em sala de aula, ajudam os alunos a ter uma memória corporal, né? Estabelecer uma coreografia familiar que vão estimular os alunos, né? Como suporte material da prática pedagógica. Né? Então, isso tudo vai transformando os alunos, eles vão percebendo a intencionalidade. Muitas vezes é de maneira inconsciente, né? Mas a gente sabe, como professor, a gente tem essa intenção do que a gente quer, né? Explicar do que a gente está falando. Então, assim, eu fico pensando, né, como conectar, por exemplo, temas de fé, esperança e amor, né, para tópicos, por exemplo, como inteligência artificial. É uma temática que eu estudo. Né? Como é que eu vou aplicar nisso? Tem uma aplicação muito forte. E eu não preciso estar falando de uma visão cristã da inteligência artificial, né? Mas eu vou falar, né, quais são as crenças envolvidas, questões de esperança que os alunos têm. Né? Então, muitos alunos, por exemplo, quando eu comecei já a fazer essa prática dos primeiros minutos na sala de aula, eu vi que muitos alunos, às vezes até alunos de engenharia da computação, por exemplo, estavam falando ali sobre as apreensões que eles tinham com a inteligência artificial. Eles gostam muito de inteligência artificial, mas eles também estavam apreensivos. Então, como que eu vou falar sobre questões de esperança, né, relacionadas à inteligência artificial? Né? Então, esse exercício, por exemplo, disso, né, de pensar essas questões, ele também fala no capítulo 4 e 8. Né? Então, no capítulo 4, ele vai falar sobre os movimentos da alma, onde a gente é levado a perceber os valores e a ordem moral que está subjacente a tudo que a gente ensina. Né? Então, a gente vai percebendo ordens morais conflitantes no que a gente está ensinando muitas vezes. Né? Então a gente fala assim, mas tem crenças na inteligência artificial? Sim,
crenças não são só questões religiosas. As pessoas têm fé, né, nos algoritmos. As pessoas têm fé, crença profunda que a tecnologia vai resolver os problemas. E a gente vai mostrando, olha, a gente tem que ser crítico e julgar, né? Será que isso vai levar a uma vida boa? Vai conduzir a uma boa vida? É muito legal que ele chega num momento ali onde ele vai falar sobre essa ideia até de comunhão em sala de aula, de pensar, né? Ele vai falar sobre a vida em comunhão a partir de uma discussão de Bonhoeffer, que ele traz um texto do Bonhoeffer que fala sobre comunhão. Ele fala isso lá no capítulo 8, ele vai trazendo como ele trabalhou com um texto que nos ajuda a pensar como é que eu posso trabalhar um texto em sala de aula de maneira intencional, né? Que os alunos realmente não vão só ler o texto ali e vão jogar fora, mas que o texto impacte a vida deles. Eu trago texto para os meus alunos, né? Claro, os alunos de engenharia têm essa dificuldade de ler, mas eu trago texto que eu estou pensando assim, não é um texto conteudista, só para o aluno tem que saber aquilo ali para passar na prova, né? Tirar uma boa nota na prova. Não, mas é um texto que vai impactar a vida deles, vai mudar a vida deles do ponto de vista, por exemplo, ético, do que eles estão fazendo com a engenharia, né? Então eu vou trazer um texto ali, olha, esse texto não é só para a minha disciplina, é para você pensar para a sua vida. Esse texto está fazendo uma crítica para visões de tecnologia. Então, como é que eu vou trazer? Né? Então, eu vou escolher um texto de maneira intencional, pensando nisso. Mesmo que o texto não seja cristão, né? Eu vou trazer um texto lá que estou falando sobre filosofia da tecnologia para os meus alunos, por exemplo. Mas eu tenho cuidado na escolha desse texto. Então, para tudo isso, a gente precisa ter um planejamento motivado. É o que ele vai falar nos capítulos 5 e 7. Né? O capítulo 5 fala exatamente sobre isso, esse título, planejamento motivado, e o 7 vai falar sobre o trabalho da imaginação. Né? Então, a gente tem que olhar para os nossos alunos e fazer com que eles também olhem para os seus colegas de uma maneira mais humanizante. Né? Que às vezes a gente só vê como, né, pessoas ali, né, como os clientes, às vezes, né, nas escolas, como números. Né? Então, a gente humanizar mesmo os nossos alunos. Né? Mostrar isso, a importância, né, do cuidado com o próximo. Isso vai fazer com que, por exemplo, no meu caso, os alunos de engenharia vão pensar até no trabalho que eles vão desempenhar depois. Né? Eu tenho que pensar no próximo. Eu tenho que pensar dentro da minha sala. Como é que o professor fomenta dentro de sala de aula? Ele pensar no aluno, no próximo, se ele está, né, afetando o aluno, se ele pode ajudar, às vezes, um aluno em dificuldade, um colega em dificuldade. Né? Então, acho que isso vai além somente da letra fria, né, do ambiente de ensino. Né? Eu acho que isso é essa chamada de atenção, né, do David Smith. Isso, o trabalho de imaginação, que é explorado ali no capítulo 7, que ele amplifica o que já foi falado no capítulo 5, né? Não é que a gente tem que se preocupar só com o mobiliário da sala, né? Por exemplo, é muito legal você fazer uma roda de discussão, né? Isso já quebra aquela ideia, né, de o professor lá na frente, de ter essa hierarquia, né? Mas, e além disso, né, de fomentar a imaginação dos alunos, né, para eles verem o que fundamenta a crença deles, as ações deles. Né? Então, repensar essa orientação para o mundo que eles vão ter a partir da sua disciplina, que pode ser física, química, pode ser matemática, né? Pode ser filosofia. Então, quando a gente conecta o que a gente está aprendendo com a nossa visão de mundo, com as nossas preocupações, né, tanto ao nível macro quanto de questões humanas, a gente acaba tendo um ensino que os alunos vão se conectar melhor. Né? Então, o David Smith, ali ele fala, na página 131, assim: uma abordagem cristã ponderada da pedagogia incluirá a reflexão intencional sobre os mundos imaginados e as formas de viver neles que são projetadas por nossos materiais e por nossas práticas. Eu achei muito, muito legal isso, né? De que a nossa intencionalidade, a maneira como a gente ensina, né, tem impacto nos mundos imaginados dos alunos. E isso a gente tem que tentar entender quais são o que os alunos imaginam, os problemas que eles têm, os valores que eles têm, para a gente fazer eles questionarem. E isso a gente também questionar os nossos valores. Né? Estão corretos os meus valores também? Né? E não.
Então, por isso, aí orientando todas essas questões, a gente tem ali o capítulo 6, né, que vai falar sobre ver, engajar, remodelar, né, esse capítulo que eu falei que serve como uma ponte entre as duas partes do livro, né, ele vai falar que todo mundo carrega uma visão de mundo específica, né, claro que muitas vezes de maneira inconsciente. Então, a gente precisa ver, nós como cristãos, como professores cristãos, que estão ensinando, né, em contextos diferentes, pode ser contexto confessional ou não, a gente tem que ver como que as nossas práticas de ensino se relacionam com o reino de Deus. Né? A gente precisa ver isso. Né, e a gente pensar em como que a gente pode influenciar a imaginação. Né, nossa e dos nossos alunos. Que histórias que a gente está contando em sala de aula, que maneiras que a gente está passando, né, o ensino, que comuniquem a mensagem do reino. De novo, independente do conteúdo que você está ensinando. Né? Então isso exige mesmo da gente, né, bastante. Né? Como que a gente vai ensinar até passar nos nossos comportamentos em sala de aula virtudes cristãs. Né? Na forma como eu atendo o aluno, né? Se eu sou hospitaleiro nesse sentido de ser bem, receber bem os alunos, às vezes no momento de atendimento, no momento que o aluno faz uma pergunta, né? Então tudo isso mostra, está comunicando os valores do reino, né? Ou não, né? Se eu estou fazendo mal. Então a gente precisa repensar. Né? Um repensar constante das nossas práticas. Né? Eu acho que o amor do professor pelos seus alunos, né? O nosso amor que a gente passa para os nossos alunos, pode até ser numa EBD, pode ter numa escola não confessional, né? Que vem junto com a humildade, com a paciência, né? Ajuda muito o compartilhar do conhecimento. Os alunos vão olhar aquele professor que ele é apaixonado pelo conhecimento, apaixonado pelo tema que ele ensina, mas que ele também é receptivo com os alunos. Né? Tem uma rica imagem ali no livro que ele coloca do Bernard de Claraval, né? que nessa ideia de o compartilhar o conhecimento como um partir do pão. Né? Então, como que a gente parte o pão? Chama os alunos para, vamos aqui, né, sentar, eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi e nós vamos caminhar junto e às vezes fazer conexões que eu como professor não tinha pensado. Né? Antes, uma caminhada que a gente faz. Né? Tem um profundo impacto na educação dos alunos. Né? Então, a gente às vezes fica preocupado com cada nova tecnologia que surge, né, que vai agora, né, tem essa tecnologia, ela vai trazer abalos na educação. Né? Então tem o chat GPT, vai alterar a educação e agora a gente tem que correr atrás e ver como é que a gente vai fazer, vai introduzir o chat GPT na sala de aula ou não, né? Mas a gente vê que a prática pedagógica ela pode ser revolucionária já quando a gente leva em consideração os bons exemplos da tradição cristã, né? Que são antigos, que a gente já vê que teve muitos na história impactos positivos na forma de aprender. Né? A gente não precisa, independente se a gente vai usar ou não o chat GPT em sala de aula, ou se a gente vai usar tablet ou não em sala de aula, mas quando a gente leva em consideração esses valores de humildade, de paciência, de recepção dos alunos, de boa recepção, a gente está transformando a educação. Né? O David Smith, aqui no livro, ali na página 92, se você quiser checar, ele fala assim: os movimentos pedagógicos não são uma tecnologia que garante transformação. No final das contas, o que eles fazem é apenas um convite. A pedagogia é mais uma casa do que uma técnica. Gente, eu achei tremenda essa citação, essa imagem. A pedagogia é mais do que uma técnica, ela é uma casa onde a gente convida os alunos para viver ali nesse momento da nossa aula, e a gente tem que pensa, né, como que você se sente bem, né, chegando numa casa, sendo bem recebido, tendo um compartilhar gostoso. Então a gente precisa pensar nossas salas e fazer isso, né? Olha, alunos, aqui você não precisa falar isso, né? Mas assim, você transmite essa ideia. Olha, aqui você é bem-vindo para compartilhar. Nós estamos numa casa onde você se sente à vontade. Senta e conversa. Vamos conversar. Né? Vamos trocar, vamos dialogar, vamos aprender junto, crescer junto. Então a gente precisa disponibilizar para os alunos tempo e espaço que amplifique as virtudes, as boas virtudes. Né? Ainda que elas não sejam generalizadas por aí.
né? Então, vai ter aluno que vai preferir fazer um trabalho com chat GPT, vai ter aluno que vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V de trabalho, né? Não quer nem aí, vai estudar o máximo para passar na prova e vai levar, né, na barra, né? Vai levar nas coxas, né? Vai fazer mal. Claro, mas a gente precisa, né, ir lá e criar e cultivar, fazer com que essas virtudes aflorem do aluno diligente, do aluno que vai estudar. A gente precisa, né, às vezes, mudar a forma de avaliação que a gente faz para facilitar o aflorescimento dessas virtudes em sala de aula, né? Então, eu acho que eu penso, né, como no caminhar como uma boa metáfora para a educação, né? Andar com os alunos, inspirando eles, convidando eles para uma caminhada em busca do conhecimento. Sei que o tempo que a gente dispõe em sala de aula, tanto para preparar às vezes, como realmente aplicar, é bastante limitado mesmo, né? A gente tem que preparar muitas aulas e tal, então é difícil, mas ela é uma busca, né? Então poucos vão topar o convite, né, disso, tanto os professores quanto alunos. Nem todo mundo vai topar isso, mas os poucos que toparem isso vai ser muito valioso, né? Então, em épocas aí de inteligência artificial que dão respostas prontas, sempre vai existir aqueles que vão trapacear, mas a virtude de poucos que se empenharão vai compensar, né? Então a gente precisa disponibilizar o tempo, o espaço que amplifique as virtudes, né, que tragam esses bons espaços. Então precisa partir às vezes dos professores, às vezes não, precisa partir dos professores inicialmente, né, reformular o espaço-tempo para que faculte, facilite o aparecimento de boas virtudes. Essa é a chamada desse livro do Dave Smith, nesse livro Pedagogia Cristã, né, como praticar a fé em sala de aula. Ele também tem preocupações sobre tecnologia, né? Ele já escreveu um outro livro sobre tecnologia recente. Eu acho que é até bom se viesse a tradução desse livro, né? Porque ele também não é porque ele vai falar sobre que além de tecnologia, né? Que ele não está preocupado com tecnologia. Ele tem um livro Digital Life Together, né, que isso é muito legal porque ele vai colocar a questão da comunidade já no título. É uma preocupação dele. É um livro recente também, acho que, se não me engano, é depois desse, que saiu ainda, mas também que vale muito a pena ser traduzido porque ele está pensando sobre essas questões de tecnologia, os impactos em sala de aula, né, também. Ele não é assim, alguém que, eu tenho que, né, conviver, quebrar toda a tecnologia e ir para o meio do mato. Mas como que a gente pode repensar também as tecnologias em sala de aula? Ou não necessariamente, né? Eu, por exemplo, né, gostei muito de que eu comecei um semestre, quando eu estou falando sobre tecnologia, eu dou aula de história da tecnologia, filosofia da tecnologia. Eu cheguei em sala de aula e fiz a questão de inicialmente não já usar a tecnologia. Eu falei, vamos conversar, né? Vamos nos apresentar e falar quais são os nossos valores, quais são as nossas apreensões, mostrando para os alunos que a gente pode fazer o ensino, aprender, sem necessariamente depender de tecnologia, né? Então isso também são um assunto que rende muito, né? A gente pode fazer vários vídeos sobre isso. Mas fica a sugestão aí para você que é professor, de qualquer nível, em qualquer tipo de escola, confessional ou não, se você é professor de EBD, eu recomendo muito que com certeza vai mudar a sua prática pedagógica e vai te influenciar e te fazer pensar como que você pode ser um professor melhor e mais intencional. Beleza? Fica a sugestão aí.